Você quer saber como perder o medo do parto normal? Talvez você já tenha até pesquisado. Medo do parto normal, o que fazer? Como não ter medo do parto? Ou até ter se perguntado: será que eu vou dar conta? Nesse vídeo, eu quero te levar para uma reflexão mais profunda em relação ao medo do parto. Vai muito além do que a grande maioria dos profissionais falam sobre esse tema. E se eu te falar que esse medo provavelmente não vem de agora? E se esse medo tivesse ligado a algo bem mais antigo? A memórias que seu corpo carrega desde quando você estava dentro do útero da sua mãe, ou até da forma como você nasceu. Hoje eu quero trazer para você um outro olhar sobre o medo do parto. Te mostrar que talvez esse medo não seja seu inimigo, mas sim um portal de cura. Então fica comigo aqui nesse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar a forma que você vive a sua gestação, a sua relação com o seu parto e também com si mesma. Meu nome é Gisele Alves, sou enfermeira, doula e educadora perinatal há mais de 4 anos e também sou terapeuta integrativa. Eu criei esse canal para apoiar mulheres que querem viver a gestação e o parto com mais consciência, presença e verdade. E se esse tema te toca, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Ainda tem muito conteúdo vindo por aí. O medo do parto, muitas vezes, não é só sobre o parto. Ele pode carregar histórias antigas, sensações que o corpo lembra, mesmo que a mente não compreenda. E já curte esse vídeo se você já sente que tem algo bem mais profundo aí dentro. Se você ficar comigo até o final, eu vou te entregar um presente muito especial, que pode te ajudar a acessar e a ressignificar as raízes desses medos com muito mais consciência. A primeira coisa que você precisa saber é: o medo do parto é real, mas pode ter raízes invisíveis. A maioria das mulheres associa esse medo do parto ao que viram, ouviram ou leram em relação a esse tema ao longo da vida, porque muitas vezes o parto já tem uma associação com algo relacionado a sofrimento. E que sim, essas influências, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento dos nossos medos em relação ao parto. Mas não é só isso. O que poucas mulheres sabem é que esse medo também pode estar vinculado às experiências que você viveu quando você estava dentro do útero da sua mãe. Isso acontece porque o bebê já começa a registrar memórias emocionais e sensoriais desde a fase intrauterina. Você já pensou que o ambiente emocional da sua mãe, enquanto te gerava, pode ter marcado você mais do que você imagina? Pois é, o seu sistema nervoso carrega registros muito antigos. Ou seja, é muito importante que você compreenda que o útero onde você cresceu também deixou marcas em você. A ciência da psicologia pré e perinatal nos mostra que experiências intrauterinas moldam a forma que sentimos o mundo. O feto sente tudo que a mãe sente dentro do útero, porque existe uma ligação entre placenta e cordão umbilical que chega, através da corrente sanguínea da mãe, e chega no bebê também hormônios. E experiências de estresse, abandono, rejeição, tudo isso o bebê recebe e isso fica armazenado no corpo desse bebê como memória celular. Se em algum momento a sua mãe, quando estava grávida de você, sentiu medo do parto, medo de morrer, se sentiu sozinha ou em algum momento não queria estar grávida, tudo isso ficou registrado emocionalmente em você. Ou seja, seu corpo entende que parir é igual a perigo. Às vezes, o medo de parir é o medo de ser parida novamente, ou até o medo de repetir o que a sua mãe viveu, mesmo sem lembrar disso conscientemente. Além dos registros intrauterinos, outro ponto que pode ser uma virada de chave é: a experiência do seu próprio nascimento pode influenciar os seus medos relacionados ao seu parto e também na forma que você irá experienciar esse momento na sua vida. E aqui eu deixo algumas perguntas para que você possa refletir sobre isso. Você sabe como é que foi o seu nascimento?
Você já teve a oportunidade de conversar com a sua mãe sobre isso? Foi um nascimento respeitoso, cheio de intervenção? Foi um parto normal ou foi uma cesárea agendada? Qual foi a indicação? Teve alguma intercorrência? E principalmente, como a sua mãe estava se sentindo nesse momento? Você sabia que nascimentos traumáticos, cesárea de emergência, partos com muita violência obstétrica, com fórceps, separação imediata da mãe, impactam diretamente como você sente o mundo hoje e também como você se prepara para o seu parto? A forma como você nasceu também influencia a forma como você enfrenta momentos de transição e mudanças profundas na sua vida. Porque a maternidade é justamente isso, um momento de transição e transformação na vida de uma mulher. Talvez o seu corpo tenha registrado esse momento como algo perigoso, desorganizado, desamparado. Pode ter armazenado tudo isso de forma inconsciente como: eu não posso confiar em ninguém, nascer é perigoso, não estou segura para me entregar, para me abrir. E aí o parto vai se aproximando e esses registros vêm à tona, como sensações físicas, desconfortos, inseguranças, esse medo irracional, como uma forma do corpo te avisar o que está acontecendo. E quando as mulheres não têm essa consciência, o corpo sente o medo, mas você não vai entender o porquê, porque você não consegue compreender a causa desse medo de fato. E é por isso que o medo ele não tem uma explicação lógica, porque ele não vem da mente. Muitas vezes ele vem de um trauma silencioso que o corpo lembra. E já comenta aqui se você sabe como foi a sua história de parto, ou se você já desconfiava que a sua história podia influenciar na sua gestação e parto atual. Eu vou amar saber. E você pode me perguntar: mas Gisele, como é que eu posso me livrar desse medo se eu sequer lembro do que aconteceu quando eu nasci? É aí que está o segredo. O medo não precisa ser vencido, mas sim compreendido. E a chave de tudo é o autoconhecimento. Ninguém disse que ia ser fácil, mas você está disposta a tentar? Não é sobre se livrar do medo, é sobre olhar para ele com escuta e verdade. O primeiro passo é observar e buscar reconhecer. Esse medo faz sentido? O que você sente ou percebe no seu corpo quando vem essa sensação de medo? Entenda, se você sente o medo, é porque existe alguma coisa aí. E por isso que é importante primeiro reconhecer a existência do medo. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está no caminho certo, porque você reconhece esse medo em você e está querendo trabalhar isso. E após reconhecer esse medo, entender que ele é legítimo, aí a gente pode trazer essa consciência de que ele pode estar vindo de um lugar mais profundo. Inclusive, da sua experiência de quando você estava dentro do útero da sua mãe e da sua experiência de nascimento. E a resposta, da onde esse medo vem, não é racional. Você vai conseguir compreender observando como é que o seu corpo sente ao refletir sobre esse medo. Seu corpo se tensiona em alguma região específica, nos ombros, na pelve, existe alguma dor. Observe isso. Existe alguma angústia, alguma sensação estranha? Quais pensamentos surgem? Observe. Esse olhar de autoobservação faz total diferença para reconhecer de onde vem esse medo. O segundo passo é investigar a sua própria história. Se você tiver a oportunidade, pergunte para sua mãe. Converse com ela como é que foi a sua gestação e o seu nascimento. Como ela se sentia ao longo da gestação. Como ela se sentiu ao descobrir que estava grávida de você. E peça que ela seja sincera, porque às vezes os sentimentos não eram positivos e tá tudo bem, é importante a gente reconhecer. Pergunte se existiu algum medo. Ao longo da gestação, ela passou por algum estresse ou alguma experiência difícil? Ou foi uma gestação mais tranquila? Como foi o parto? E como ela se sentiu no momento do parto? Medo, tensão ou alegria? Foi cesárea ou parto normal? Teve violência obstétrica? Se foi cesárea, qual foi a indicação? E como ela encarou tudo isso?
Ela teve suporte, ela teve apoio, o seu pai estava presente? Investigue. E ao ouvir o que ela fala para você, observe também como é que você se sente escutando ela. Isso faz muita diferença. Como o seu corpo reage? Tem alguma tensão, alguma dor, alguma ansiedade, alguma angústia, algum desconforto, alguma emoção que surge, seja raiva, medo, alguma tristeza? Observe isso. Eu falo bastante sobre isso nos meus conteúdos e vivências. Inclusive, se você sentir que quer ir mais fundo nesse processo, eu tenho um convite especial. Criei uma vivência online e individual de aproximadamente 2 horas, chamada O Despertar do Casulo. É um espaço para você olhar para dentro, reconhecer o que precisa ser liberado e se preparar emocional e fisicamente para o parto como um verdadeiro rito de passagem. A gente começa com uma conversa, onde eu escuto sua história, seus medos, suas expectativas sobre esse momento da sua vida. Falamos sobre como a nossa visão de parto foi construída e como armazenamos isso no nosso corpo, e também como podemos transformar isso. Depois, eu guio você em uma vivência poderosa de meditação ativa para liberar tensões e bloqueios inconscientes que ficam retidos no seu corpo, e também uma vivência para fortalecer a conexão que você tem com seu bebê. Essa vivência tem um valor simbólico de R$ 47,90 e o link com todas as informações está aqui embaixo na descrição. E calma que ainda não acabou e eu ainda tenho um presente para você. Trabalhando essa consciência e esse olhar interno ao longo da gestação, o parto também pode ser um portal de cura que o seu corpo e o seu bebê esperava. Sim, o parto pode ser intenso, mas também pode ser revelador, poderoso e profundamente transformador. Se ao longo da gestação você se observa internamente e vive essa experiência como uma forma de autoconhecimento, você passa a encarar o medo com mais presença e ele não irá te paralisar mais. E quando for o momento de viver o seu parto, você pode fazer diferente para si mesma e para o seu bebê. Até porque, assim como você pode ter absorvido as suas experiências de nascimento, o bebê também irá absorver a experiência do seu parto. Mas o que muda é que agora você terá consciência disso e poderá fazer diferente, prezando por uma experiência mais respeitosa e internamente mais amorosa. Quando você vive a experiência de parto com mais entrega e confiança, você, ao mesmo tempo que libera o seu corpo dessas memórias antigas, você libera também o seu bebê de reviver esses padrões. E isso é mágico, sabe por quê? Quando falamos de início da vida, falamos de uma vida inteira. Se a gente cuida emocionalmente do ambiente intrauterino desse bebê ao longo da gestação, do parto e também da criação nos primeiros 7 anos de vida, a gente previne que esse bebê, quando chegar lá na vida adulta, de desenvolver problemas psicológicos que a gente vê grande parte das pessoas hoje tendo, como ansiedade, depressão, porque a raiz desses problemas, na maioria das vezes, está no início da nossa vida. E se você traz esse olhar interno, esse autoconhecimento para você ao longo da gestação, você está influenciando positivamente a vida do seu bebê até a vida adulta. E isso é muito profundo e merece um vídeo só para a gente abordar esse tema. Parto pode ser o portal mais sagrado e importante da sua vida e do seu bebê. E ele começa agora, dentro de você. E por você ter ficado até aqui, eu não te falei que iria ter um presente no final do vídeo? Então aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link do áudio de uma meditação muito especial para você gratuitamente. Meditação que eu preparei com muito carinho para você, para te ajudar a trazer mais consciência e ressignificação sobre suas memórias de nascimento. E não esqueça de curtir e compartilhar se esse vídeo fez sentido para você. Isso me ajuda a alcançar mais mulheres que também precisam ouvir essa mensagem.
E assista agora esse outro vídeo que vai transformar a forma que você enxerga a dor do parto.